Olá, pessoal! Específico agora vamos conversar sobre cefaleias na emergência, mas cefaleias secundárias. O que significa isso? São cefaleias que, na verdade, são manifestações de outras doenças maiores. Quando eu desconfio? Gente, eu vou até explicar a respeito de um caso clínico que eu fiz um atendimento há mais ou menos 3 anos. Era uma senhora, tá? Aproximadamente seus 55, 56 anos. Ela estava acompanhada do esposo e dentro dessa consulta ela veio com a seguinte queixa: doutora, eu tô com uma dor de cabeça muito intensa, toda a região do crânio, né? Toda a cabeça, e ela parece em aperto. Um detalhe desse atendimento: a paciente falava muito devagar. Quando eu pegava e questionava alguma coisa, ela demorava para conseguir responder. Pessoal, o que eu tenho que levar em consideração para pensar em cefaleia secundária dentro da emergência? Gente, existe uma coisa chamada sinais de alerta. A maioria dos meus alunos, prof, mas o que são sinais de alerta? Não adianta me dizer que é neurológico. Existe uma mnemônica que nos auxilia muito para saber como eu faço a pesquisa e quando eu desconfio. A mnemônica se chama SNOOP. S de sinais sistêmicos. Quais são eles? Eu posso ter febre associada, sinais, de rigidez de nuca, dor intensa na região. Posso ter também, dentro disso, a parte de rache cutâneo, aquele vermelhidão na região de tronco, membros também. Essa vermelhidão pode, em certos momentos, estar associada a doenças infecto-contagiosas, como a própria dengue. Então, por isso a gente tem que prestar atenção. O que mais eu tenho dentro de sistêmicos? 3 grandes doenças que podem gerar cefaleia secundária. Quais são elas? Paciente portador de HIV, paciente com imunossupressão e história de neoplasia. Olha só, dentro da história clínica que eu estava comentando para vocês, eu conversando com a paciente, vendo sinais e sintomas, ela me disse que era a primeira vez que tinha algo semelhante. Já tinha história de enxaqueca, mas que não era tão intensa. Estava diferente a característica. Mas olha a história médica pregressa dela. História de câncer de mama. Há mais ou menos 5 anos, considerada curada, fez quimio, radioterapia, cetorectomia, a parte cirúrgica, e estava só fazendo uso de tamoxifeno, a medicação para controle. O que acontece dentro disso? É uma paciente com vários sinais de alerta. E já tem história de neoplasia também junto dentro do caso clínico. Então, lembrando, sinais sistêmicos, 3 grandes doenças, para a gente poder pensar. Segundo, dentro de SNOOP, neurológico. O que significa neurológico? O bradipsiquismo. Paciente devagar, lentificada para respostas. A gente vê que quando questionada, ela demora para responder. Posso ter também crises convulsivas, claro, associado, edema de papila, fundo de olho, quando a gente realiza, pensando em sinais neurológicos, e junto com todas essas características, o principal é o Glasgow, é a parte de sensório para a gente poder ter alerta. Dentro, da nossa mnemônica, older, qual é a idade? Acima dos 50 anos, também tem que nos acender a dúvida. Pode ser algo maior ocorrendo e não apenas uma dor de cabeça. Onset, início, caráter de início súbito. Ou então um início em que a gente tem a primeira vez de uma dor de cabeça com essas características. Isso também chama atenção. P é pattern, é específico para a gente poder pensar o quê? É quando a paciente ela tem todos esses sinais e sintomas e ela vai ter, por exemplo, refratariedade. O que significa isso? Fiz todas as medicações, doutora, usei tudo que eu sempre usei e não fez efeito. Prestem atenção. Essa paciente chegou com essas características, eu fiz as medicações, analgésico, anti-inflamatório, fiz também, ela estava um pouco nauseada, fiz também antiemético. Essa paciente recebeu todas as medicações e não fez nenhum efeito.
No momento em que eu fui fazer a dexametasona, que é um corticoide, ela só me referiu: doutora, depois dessa medicação é como se tivesse sumido completamente os meus sintomas. O que é o efeito da dexa? Efeito de massa, ele retira esse efeito. Então, na verdade, o que essa paciente estava apresentando? Eu tive que tomografar, claro, né, sintomas refratários a qualquer tipo de tratamento. Eu tomografei e na tomografia apareciam metástases cerebrais. Aquela doença de mama recidivando, mas já metastática. Então, o corticoide diminui o edema, o inchaço ao redor dessas lesões. Por isso que ela melhorou tão rápido. Então, é importante a gente lembrar desses detalhes, pensando em sinais e sintomas e também pensando em cefaleia secundária. Cefaleia secundária emergência, ela não é tão prevalente, mas sim nós temos alguns momentos em que é algo que ocorre e a gente tem que estar atento àqueles 10% de ocorrências. Combinado, pessoal? Lembrem, mnemônica Snoopy. Beijos e até mais!